Olá, estamos de volta por aqui na nossa programação, aqui no nosso canal, destacando mais um assunto neste momento, trazendo aí assuntos que são de interesse aí da nossa comunidade aqui no nosso programa ZS Cidade, e com mais um convidado hoje, né? Nós estamos com o nosso convidado hoje aqui ao nosso lado, Dr. Edmilson Miquelon, advogado da Direito Previdenciário, né? Trabalha mais com essa parte de aposentadoria. Esse doutor que também é integrante da OAB estadual, né? E vai nos falar aí sobre esse trabalho envolvendo a parte da advocacia previdenciária, os encaminhamentos de aposentadorias, né? Que muitas vezes se arrastam por muito tempo, mas o doutor que vai nos falar sobre esse assunto. Prazer recebê-lo, tudo bem? Seja bem-vindo, doutor Miquelon. Olá, prazer é meu, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e parabéns pelo novo estúdio. Isso sempre é bom ver os amigos aí prosperando, né? Bom. E estamos aí também para dar a nossa contribuição aí à comunidade, falando um pouco aí sobre os procedimentos aí dos encaminhamentos dos benefícios previdenciários, especialmente os vinculados ao INSS. Certo. Como é que está no momento esta situação? Como é que andam os encaminhamentos de aposentadoria no momento, doutor Miquelon? Já de algum tempo, né, os amigos que a gente vem conversando aqui sobre esse assunto, pelo menos desde 2016, que nós temos uma dificuldade, muitas dificuldades, e isso vem se somando nos anos aí, que levaram a um represamento aí de muitos pedidos de benefício para serem analisados. Já chegou a ser, em algum momento, ter 2 milhões, outro 1,5 milhão, mas ainda tem muitos, né? E como a gente já também falou no passado, havia um problema estrutural de servidores, muitos se aposentaram aí pós-reforma, época da reforma de 2019, e também um problema estrutural de equipamentos, de condições tecnológicas para o INSS, que não tinha sido investido nas últimas décadas, na última década, pelo menos. Mas agora então entrou no orçamento do ano passado, então este ano já tem orçamento para o governo federal reequipar, né? E também a previsão para a abertura de concurso público. Então, assim, imaginamos que para 2025 a situação estará bem mais tranquila. Mas a gente percebe, assim, um esforço muito grande de equalizar isso. Nem sempre tem dado o melhor resultado, porque tem se investido muito em tecnologia, e isso tem acontecido também que alguns processos são analisados em poucas horas ou dias, e às vezes corretamente, às vezes não exige nada um pouco mais complexo. Mas também tem outros casos que, mesmo de situações simples, é indeferido. Em pouco tempo é julgado lá, decidido, mas indeferido, e muitas vezes por questões elementares. A gente não sabe muito bem, mas a gente brinca entre os colegas que agora está tendo o uso da inteligência artificial em alguma medida lá na DataPrev, no Ministério da Previdência, mas ainda o computador lá ainda é um pouco burrinho, né? Nós brincamos com isso, que às vezes não ele é erra, muito inteligente. Ainda não está... na verdade é todo um processo disso, Sim. né? Os algoritmos e criar a situação toda, isso é bem complexo, mas a gente tem dito assim que situações às vezes simples passa, né? Então aí o que acontece? Ou você recorre para as juntas de recursos, que era o que todo mundo estava fazendo nos últimos anos, então lá nas juntas de recursos também está muito sobrecarregado, tem milhares de processos, e aí precisa ser analisado com mais cuidado. Mas a gente está percebendo que nos últimos, agora, mais neste ano, assim, que tem sido julgado bastante casos, e então, assim, de alguma maneira, com as limitações estruturais, o Ministério da Previdência, enfim, a estrutura governamental está demonstrando alguma melhoria. Mas é muito crítico, assim, no sentido de que, primeiro, até o outro dia, nas agências do INSS estavam praticamente fechadas, não tinha ninguém para atendimento ao público. Agora se passou a ter pelo menos pessoas de apoio, porque muitas pessoas não têm conhecimento tecnológico para encaminhar um benefício, às vezes por mais simples que seja. Mas também assim, então hoje é tudo por meio digital, ou é através da associação de aposentados, ou dos sindicatos, ou dos advogados, que a OAB, por exemplo, tem uma plataforma específica para isso.
Mas muitas vezes as pessoas também não têm não sabem que tem esses meios e tentam encaminhar e não conseguem. Ou muitas vezes encaminham um pedido, mas não com toda a documentação, mesmo isso depois você vai parar na justiça, o judiciário diz, não, mas se você não anexou determinados documentos, por exemplo, da atividade especial, se não anexou o PPP, você não diz que está querendo aquele período. Então causa uma dificuldade para as pessoas, para a sociedade em geral, no protocolo, no encaminhamento dos pedidos. Isso é um problema assim que, na minha opinião, foi feito de forma muito abrupta a migração para o processo digital, o atendimento digital. Mas é uma realidade, né? Certo. Bom, doutor, de forma normal, digamos assim, esses processos encaminhados de forma administrativa, há um tempo, digamos que eram mais rápidos, né? Com todas essas mudanças que ocorreram no atendimento, acabou burocratizando ainda mais. Em muitos aspectos, sim. Hoje, claro, como eu te disse, às vezes em algumas horas, se a pessoa tem todo o tempo certinho de carteira, lá o sistema bate, ele libera, né? Mas se tem qualquer outra coisa, mas precisa analisar um tempo rural, um tempo especial, alguma coisa, aí já embaraça. Mas você tem razão que há uns 15 anos atrás, você ia no balcão do INSS com todos os documentos, o servidor já olhava, analisava, muitas vezes já deferia ou indeferia na hora também. Ou em poucos dias, 30 dias, 45 dias, era muito comum. Então, assim, aqueles processos mais simples estão andando muito rápido. O que tem algum grau de complexidade, esse sim. Então nós temos casos aí de aposentadoria especial que levou 6 anos dentro do INSS, assim, né, tendo que recorrer e fazer. É muito tempo. Sim. É muito tempo, né? Certo. Bom, agora o senhor falava em outra oportunidade com relação a essa falta de servidores, né, da Previdência. Se supriu parte disso, houve colocação, até porque um tempo havia participação, inclusive, de militares que estavam trabalhando nesse ponto para ajudar, para auxiliar esse trabalho de contágio. O que mudou com relação a isso também? Olha, na época dos militares só ajudavam a abrir e fechar a porta, atender, quer dizer, eram pessoas já com uma certa idade, sem conhecimento tecnológico, conhecimento de lei. A minha opinião, um dinheiro mal gasto. Mas já no final de 2022, para ser bem correto, ele já teve um concurso para contratar 1.000 servidores federais. Foram sendo chamados ano passado. Mas já há alguns anos tem um estudo do Tribunal de Contas da União que falava em 8.000 servidores. O necessário. Porque veja bem, se em 2013, 14, 15 nós tínhamos 53 mil servidores, hoje os dados que a gente tem não é muito certo, mas fala assim 17, 18 mil servidores. Então assim, precisaria uns 25 tranquilamente, né? Não precisa, obviamente, todo aquele aparato que tinha, porque tudo mudou, né? Mas ainda precisa, né? E tem a questão dos médicos, tem a questão das perícias, que de um modo geral, assim, também teve alguns momentos, teve a pandemia, teve a dificuldade, depois houve esse represamento, e também em vários momentos, tanto na pandemia como depois, e isso já é meio histórico, quando o governo não consegue atender isso, então o que eles fazem? Simplificam. O atestado fornecido pelo médico que atende a pessoa, se tiver todas as informações necessárias, pode ser concedido só com isso. Simplifica. Mas isso também abre o espaço para concessões indevidas. Sim. Por fraudes e outras coisas. Então, assim, e aí depois de tempos em tempos vem um pente fino, né? Então, assim, isso é meio, cada poucos anos vem. Aí acabam cortando em excesso, né? A gente vê muito casos de benefício assistencial, o BPC, ou LOAS, houve muitos casos aí em 2021, 2022, já foi feito um pente fino, 21, se eu não me engano, e aí muitos casos foram cancelados. Naturalmente, alguns casos deveriam ser cancelados, mas teve muitos outros que não tinha menor fundamento cancelar. Foi mal cancelado, vamos dizer assim. Claro que tem essa questão hoje, depende do governo, por exemplo. Se concede, falando do BPC, porque é uma questão que depende da renda familiar, e no decorrer dos anos, algum dos membros
passa a ter uma renda significativa, claro, deveria o cidadão lá comunicar, mudei minha situação. Sim. Mas a maioria não sabe nem que deve comunicar, nem aonde comunicar, e há os que não querem comunicar. Sim. Mas, de toda maneira, não é ao cidadão que tem que ser imputada essa responsabilidade. Essa responsabilidade é do governo federal, porque o Estado brasileiro tem as informações. Tu tem o CAGED, que é o negócio dos empregos, você tem, basta hoje tu ter o CPF e a data de nascimento com uns instrumentos tecnológicos, os governos devem saber. Então, isso são coisas que deve ser o próprio Estado já ir fazendo automaticamente, né? Mas não chegamos lá ainda, né? Não chegou. Bom, doutor, até tem muitas dúvidas, muitas vezes, por parte das pessoas com relação a... Claro que depende também de cada situação diferente, mas quanto o tempo de contribuição e a idade, né? Como que consta isso até para esclarecer? Porque muitas vezes as pessoas dizem, bom, mas eu já cheguei na idade de me aposentar, ainda não consegui, já tenho tanto tempo de contribuição. De que forma, na lógica, acontece isso, ou não tem lógica para contar esse tempo? Não, tem, a situação está mudando, mas de toda maneira, assim, em linhas gerais, a mulher aos 62 anos e o homem aos 65, desde que tenham pelo menos 15 anos de contribuição, aí se aposenta, né? Se não tiver isso e não conseguir completar esse tempo, pode ir até 68, 70, não tem problema, mas se não tiver condições e tiver aquela questão no quesito renda, não tiver uma renda, aí encaminha o benefício assistencial. Mas as aposentadorias que são por tempo de contribuição, a rigor, pelas novas regras, ela acabou com a tempo de contribuição. O que tem são regras de transição que permite por um determinado tempo ainda a pessoa se aposentar. Então, hoje tu diz assim, não, eu tenho 35 anos, posso me aposentar? Não necessariamente, provavelmente não. Porque tem que ver algumas regras. Se lá em 2019, 13/11/2019, você tinha pelo menos 33 anos, aí você pega uma regra de pedágio de 50%, ou 28 anos a mulher. Aí você pega o pedágio de 50%, se aposenta e pega o fator. Mas também outra regra, é se você pagar um pedágio de 100%, aí se tu tinha 30 anos, por exemplo, tem que pagar um pedágio de 100%. Então, ao invés de ter 5 anos, tu tem que ter 10. Mas aí tu tem que ter 60 anos se homem e 57 se mulher. E ainda há uma outra regra, que é a regra dos pontos, que vai somando o tempo com a contribuição. Então tu tem que ter pelo menos 30 anos a mulher, pelo menos 35 homem, somando com a idade, aí fechar a regra de pontos que vai mudando ano a ano, e tem mais de um sistema de pontos. Mas isso, com o tempo, todos irão acabar. Sim. Aí vai ficar no médio prazo, tu tem que ter por idade. Hoje, o que já se vê na prática, no dia a dia da advocacia, é homens com 58, 59, 60 anos, e as não tem até os 35 anos, mas não tem o pedágio, não consegue se aposentar e não consegue trabalhar. A gente percebe bastante casos assim. Então, essa última reforma foi bastante drástica. Então nós começamos a ter um problema social aí para aqueles, então, que isso vai aparecer aí no decorrer do dia a dia aí, né? E assim, uma crítica que eu faço à nossa reforma, além dela ter sido empacotada e dito assim, o que vai ser, o que é discutível, vão fazer a PEC paralela, e nunca foi feito, né? Ela, como todas as outras reformas, todas, não foi feita a partir de cálculo atuarial, né? Mas agora com muito mais força aquela noção de diminuir o gasto com previdência. Novamente, ontem ainda eu vi, o governo está gastando muito com previdência, isso eu tenho que equalizar. Isso é uma meia-verdade e é uma certa má-fé, eu diria, porque nesses anos todos que a gente foi feito as reformas para ir adequando, nenhuma delas constou a questão do cálculo atuarial, quanto precisa mesmo, e nenhuma delas tratou, ou pelo menos essas duas, as últimas, uma teve lá, mas no passado até alguma coisa, mas nunca tratou diretamente da arrecadação.
melhorar a arrecadação. O que na prática é esse cálculo atuarial, doutor? O cálculo atuarial você tem que calcular um cálculo dos atuários que fazem para fim de que é muito utilizado em seguro privado. Você tem que ver assim, de forma muito simples, a idade que a pessoa tem e a expectativa de vida e outros, claro, entra muito outros fatores, para mais ou menos para o governo saber quanto ele vai gastar com cada pessoa, né? E calculado e também com relação com o que você contribuiu. Então, nesta última reforma em especial, perdeu-se a referência entre a contribuição e o valor do benefício. E isso é uma tendência. Por quê? Porque há forças maiores que os governos, né, o establishment, tem o mercado, que trabalham muito com essa questão de diminuir o déficit previdente, diminuir o gasto do governo. Mas nenhuma dessas reformas, como eu disse, tratou de melhorar a arrecadação. Cobrança, tem muita coisa para ser cobrada, muita coisa já prescreveu, muitas mudanças legislativas nesses últimos 10 anos que diminuíram a arrecadação previdenciária. Um exemplo é a reforma trabalhista. Tudo bem, ela precisa em muitos aspectos, mas ela tirou muitas verbas que eram consideradas salariais, deixaram de ser. Então isso diminui a arrecadação. Estamos passando por um processo nacional e internacional a nossa natureza hoje do trabalho não é mais como era 30, 40 anos atrás. Você falava de um trabalhador, você pensava sempre no empregado. Hoje o trabalhador também ele mudou muito a natureza. Ele passou a ser o da pessoa jurídica, a pejotização, o MEI, ou ser no simples. Isso tudo são situações que favoreceram, e muitas delas têm muitas razões de existir e são válidas, mas isso veio diminuindo a arrecadação da Previdência. Então essa conta não vai fechar nunca. E há uma má-fé quando eles ficam dizendo, má-fé na minha opinião, temos que diminuir o gasto, está muito grande. Sim, mas você não trata só de uma meia-verdade. Então nós temos esse problema estrutural, esse problema, e isso está vendo meio que uma tendência, né? O Estado se eximindo, bueno. Lá no passado, isso causou problemas sociais muito sérios. Por isso que alguns países, e eu cito sempre a Alemanha, foi o primeiro país, em 1883, com Otto von Bismarck, a criar o primeiro sistema de previdência obrigatório. Sempre existiu muito assim, por empresa, mas nada era obrigatório. Porque ele, né, se convenceu e convenceu seus pares de poder lá, ele era muito poderoso, um liberal, de que o seguro social custava muito menos que uma revolução. E se a gente olha, logo depois veio acontecer na Rússia uma ruptura, mas isso é pelos 300 anos de miséria que o povo passa a dizer. Então a gente tem esse outro extremo assim, né? Então, mas o que eu quero dizer, aquele modelo trazido pela Constituição de 88, de proteção aos aposentados, de proteção ao trabalho, ao trabalhador, a todo que produzia renda, como uma grande rede de seguridade social, ela vem emagrecendo, vamos dizer assim, em todos os sentidos. Houve um espraiamento aí que os pequenos municípios se desenvolveram e se mantêm hoje muito com a aposentadoria dos trabalhadores rurais, mas o trabalhador rural, o pequeno trabalhador está deixando de existir. Muitas destas cidades encolherão, já estão encolhendo, né? A gente está vendo assim. Pequenas cidades acabam encolhendo em função disso. Agora, o senhor falou em aposentadoria rural. Até também tem muitas dúvidas, muitas vezes pessoas, essa aposentadoria rural ainda conta tempo, a partir de quando, a partir de que idade, como que se conta para a aposentadoria rural junto com a previdenciária? Então assim, vamos falar primeiro, porque tem várias regras aí. Primeiro, só rural. Aquele que continua exercendo a atividade rural de forma pessoal, sem empregados permanentes, pode até ter o temporário, sem empregados permanentes, aquela família, aquele grupo familiar, aí a pessoa é o tal do segurado especial. Por ocasião do requerimento, tem que estar exercendo 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Então tem que provar no mínimo 15 anos de efetivo exercício. Pode ter algum intercalamento, essa é a regra mais simples. Mas a Constituição de 88 também trouxe uma compensação para o trabalhador rural que
participou do êxito rural, vamos dizer, nos anos, até o final dos anos 50, dos anos 60, a população maior era rural, depois era urbana, então houve toda uma migração. Em 88, então, foi dito o seguinte: você pode se aposentar por tempo de contribuição, tem que ter aquele mínimo de carência que é hoje é os 15 anos, na época tinha uma regra de transição, mas vamos falar nos 15 anos, e o outro tempo você pode complementar com o tempo rural, se você veio do meio rural. Mas isso para o tempo trabalhado até 31/10/91. Então, ela fez uma compensação para todo esse segmento, que foi muito importante para o desenvolvimento do Brasil, é a profissão mais antiga do Brasil, vamos dizer assim, o que mais trabalhou. Então ela fez, mas ela delimitou um tempo, então é só até 31/10/91. Você pode utilizar o posterior? Pode, mas desde que indenize, né? Sem indenização é até ali. Então aí a outra, tá, isso para por tempo de contribuição. Tem a por idade também. A por idade é a seguinte: se tem aquelas hipóteses que a pessoa trabalhou bastante tempo no interior, depois trabalhou um tempo na cidade, carteira assinada, mas não está mais exercendo atividade no interior, então não pode pedir a de agricultor. Sim. Não tem os 15 anos de cidade, porque trabalhou muitas vezes, isso acontece muito com empregados domésticos, ou não assinava carteira, ou, né, enfim, outras profissões também, né, mas claro, aquele emprego mais precário. Aí a pessoa tem 10 anos de carteira e tem mais 20 de rural lá atrás, ou mais. Para a aposentadoria por idade, pode juntar o tempo rural de qualquer época, mas aí, veja bem, não na idade da aposentadoria do que exerce somente rural, que é 55, 60. Aí passa para a idade do urbano, que é o último. Puxa, o urbano puxa, né? Então, assim, com 62 e 65. Aí chama aposentadoria por idade híbrida. Né? Então, essa é uma outra regra. Mas para chegar naquela outra questão que você perguntou, o tempo rural ainda conta para a aposentadoria por tempo de serviço ou de contribuição? Conta, como eu disse, sem indenização até 30/10/91. A questão, a partir de que idade? Isso, desde que eu sou advogado previdenciarista, já faz 30 anos, discuto essa questão da idade. Primeiro, porque em algum momento dizia que era 12 anos a Constituição, outro dizia que era 14, e agora diz que é 16. Mas o que estava pacificado e tranquilo sempre era que dos 12 anos em diante se pacificou nesse sentido. Nesses decorrer de muitos anos, nos últimos 10, 12 anos, teve uma ação civil pública aqui na região sul que pedia que se contasse o tempo em qualquer idade, desde que ele tivesse sido exercido. Por quê? Porque isso acontecia muitas vezes numa empresa mesmo. A pessoa com 10 anos tem trabalhado. Claro. Mas tu tem que provar que trabalhou. Sim. Né? Então, assim, e o Estado, como a criança trabalhou, o Estado não fiscalizou, não pode prejudicar. E isso transitou em julgado e o INSS perdeu lá o prazo. E como... E aí, só para complementar, sim. E aí aí passou a se entender, então o próprio INSS emitiu uma normativa dizendo que se provasse que trabalhou o rural, qualquer idade, então passou -se a pedir de 7, 8 anos de idade. Né? E efetivamente os agricultores, eu posso dar o meu exemplo, a gente trabalhava mesmo a partir de 7, 8 anos, e era um trabalho de economia familiar. Então passou-se a conceder, contando dos 8, de modo geral. Mas agora, mais recentemente, o próprio INSS começou a dizer que não. O judiciário, se é no juizado de pequenas causas, diz que não. No tribunal, da 4ª região, está lá meio empatado o jogo. Né? Então, assim, hoje não posso te afirmar que você vai conseguir computar o tempo rural em economia familiar antes dos 12 anos. Pois é, e aí essa comprovação, como que é feito, digamos assim, para saber se, como o senhor disse, não tem uma idade limite, pode ser com 8, pode ser com 12, mas enfim, de que forma que se prova isso diante do INSS que houve esse trabalho rural? Quando é no rural, assim, aí o INSS pegou esse detalhe para negar e o judiciário está acompanhando. Sim. Que aí eles dizem, a
dizer assim, não tem a prova efetiva de que a pessoa estava lá, Sim. ou que o trabalho do menor não era, a repercussão do trabalho não era importante. Não, aí e a gente contra-argumenta dizendo o seguinte: o trabalho era em economia familiar. Se o trabalho é economia familiar, como é dos 12 anos, serve os documentos dos pais, serve dos filhos. Claro, mas tu pode provar alguma coisa assim, tem no nome. O histórico escolar era lá no rincão do que morava. Entende? Então, nesse sentido já é um indicativo. Aí, e quando eles estão dizendo assim, o trabalho da criança não tinha uma grande repercussão para a renda do grupo familiar. Não, e a gente contradizendo, ela tinha repercussão no tamanho da proporção da capacidade da criança. Exato. Tu não vai querer comparar uma criança com o trabalho de um adulto. Mas um dado importante, tem um colega, um amigo aqui da região de Carazinho, chamado Adriano Maus, que é advogado, foi servidor do INSS, foi gerente do INSS, e ele produz várias obras, já produziu várias obras sobre aposentadoria por deficiência, e ele produziu uma agora recentemente sobre o trabalho infantil, o trabalho rural infantil. E aí ele traz muitos dados, assim, só me lembrando alguma coisa assim, bem alguma coisa como 30% dos estudantes até os anos 70 eram analfabetos, dos jovens. Não, mas ele tem dados mais esmiuçados, mas nos anos 80 já era 23. Então, quem era filho de agricultor e teve que trabalhar, muitos foram prejudicados, não puderam estudar. Exato. E aí alguém ainda brincou comigo, não, mas tu não pode dizer isso, tu não foi. Tipo, não, claro que eu sim. Quem sabe se eu não tivesse que ir trabalhar lá, eu não seria hoje, quem sabe, desembargador, sei lá, senador, né? O céu é o limite, né? Mas a gente brinca, mas é isso. É claro que aquele tempo que devia estar estudando, deveria estar estudando e estar numa outra atividade, né? Mas assim, que não se confunda isso com o trabalho doméstico, que não pode ajudar. Mas a gente tem a região, por exemplo, Fumageira ali. Sim. Ainda hoje tem bastante trabalho assim, infantil, porque é um trabalho muito manual, as pessoas, a família toda tem que ficar com todos os filhos para poder produzir a subsistência, né? Então isso é uma realidade. Exato. Né? Doutor, e a revisão da vida toda? Por onde anda essa revisão? Parece que a revisão é para a vida toda mesmo, né? Que já começou várias vezes e não terminou isso. Olha, tia, é lamentável, mas o que eu tenho para dizer é fato. Depois de ganha, nós perdemos, está mais ou menos assim. Foi uma coisa, é a coisa mais elementar, que se a gente não ganhar essa revisão e não, pelo jeito que está, eu vou explicar, ela sucumbiu, mas é justamente uma repercussão da renda, das contribuições na renda para aquele que teve as contribuições mais altas, os salários mais altos no início da carreira, que isso é a exceção da exceção, é uma minoria, mas a Advocacia Geral da União... Quanto por cento hoje? Eu estimo em 2%, 3%, mas a Advocacia Geral da União começou a apresentar números fictícios. Primeiro dizia que ia custar 150 bilhões, não sei quantos anos. Bom, por último estava em 600 bilhões, né? Sem base nenhuma, sem dado nenhuma, sem seriedade nenhuma. E o Supremo Tribunal Federal, diga-se de passagem, fez uma mutreta. Por quê? Porque primeiro, com uma determinada composição, nós tínhamos ganhado o julgamento no mérito por 6-5, aí puxaram os embargos de declaração, mas postergaram, mas aí nesse meio tempo, e o que foi julgado no outro dia, foi uma ação direta de inconstitucionalidade que estava há 20 anos lá parada, que tratava da mesma regra, mas para outra finalidade. Era no gasto do auxílio maternidade. Mas, em resumo, eles disseram que o segurado não tem direito de optar na regra mais vantajosa, a permanente ou a provisória, ou a de transição. A de transição é a que o governo aplica sendo de julho de 94. Sim. Mas a de transição, ela é para amenizar o prejuízo quando tu passa de um regime mais generoso para um restritivo. Se ela não te traz esse benefício de amenizar, por lógica, você sempre aplica a permanente. Sim. Mas nesse o último julgamento desta outra ação que está imbricada, com outra composição do Supremo, eles disseram que o segurado não tem direito a fazer essa opção. Ou seja, lá na revisão da vida toda, estão só postergando para jogar a pá de cal.
E eles já disseram lá no dia das entrelinhas. E aí foi tanto que o julgamento era virtual, acabou sendo presencial, que era o ministro relator ali, era o ministro Alexandre de Moraes, trouxe presencial para tentar manter o posicionamento dele. Mas, infelizmente, os ministros do Supremo lá, e isso nesse sentido, o presidente, o ministro Barroso, fizeram uma atuação, burlaram o sistema, assim. Eu chamo para não ofender, não ofender, não cometer nenhum crime, uma mutreta. Sim. E aí parou. E parou dessa forma. E assim, não vejo alguém, um cliente no outro dia me perguntou quantos % nós temos de chance de ganhar, e eu disse 1, né? É mais ou menos assim. Então, realmente, a corda arrebenta na ponta mais fraca. Sim, é a questão desses gastos. E os ministros Supremo lá, uma parte acreditou naqueles números fictícios, sem qualquer... porque nem eles sabem, é uma estimativa. Um dos institutos de previdência que eu participo fez um estudo, falou entre 2 e 5 bilhões seria o gasto disso. E eles falando em 500, e como eu vi na grande mídia, se não me engano, na Globo News, falando que seria um rombo na Previdência, que seria uma maior revisão de todos os tempos. Inverdades, mas vivemos um tempo que a narrativa vale mais do que a verdade, né? Exato, tá certo. Muito bem, doutor. Nós queremos agradecer então ao doutor Edmilson Miquelon. Sempre importante esses temas e também deixar claro, né, doutor, que quando se chega próximo à aposentadoria, é fundamental que procure um profissional para saber todo o tempo. Como o senhor disse, tem várias situações, não tem uma regra clara com relação a período. Olha, quem já está com um certo tempo, eu digo assim, procura um profissional, se planeja, que agora tem que se planejar, tem que, sabe assim, normalmente a pessoa se preocupa quando já está próximo. Sim. Não, isso é uma realidade, uma cultura que tem que mudar, né? É muito importante fazer isso. E não pode contar com aquela aposentadoria logo também, porque pode demorar muito tempo, né? Olha, pode sim, né? Já conhecemos bastante casos aí. Exato. E é assim, e às vezes aparece algum segurado dizendo, eu tô lá com um advogado, tá demorado, o senhor podia... Digo, não, o demorado não é problema do advogado. Ou é o INSS, ou é o judiciário. Claro, eventualmente, algum caso específico, mas em regra, não. INSS e Poder Judiciário que não estão conseguindo demandar isso tudo. Tá certo. Obrigado, doutor Edmilson Miquelon. Eu que agradeço pela oportunidade, sempre um prazer. Ok. Assim nós conversamos hoje com o doutor Edmilson Miquelon, advogado de direito previdenciário, falando conosco sobre esses encaminhamentos, questões de aposentadoria aqui na programação do nosso canal.